Após uma investigação cuidadosa sobre a origem de nossas riquezas, pareceria ser uma grande perda para a nação cada feriado que é mantido, disse Henry Pollexfen, magistrado britânico no século XVII. É comum em quase todas as sociedades pré-capitalistas ou não tão tomadas por esse sistema. As pessoas foram perseguidas por serem supostamente preguiçosas, ociosas e acabaram sendo alvo de uma destruição do seu tempo livre. Joan Tursk estima que no século XVI e começo do século XVII, cerca de 1/3 dos dias úteis eram de lazer na Europa. Já Karl Kautsky tinha uma estimativa ainda mais chocante. Nessa época, havia cerca de 204 feriados ao ano na Baixa Baviera. Apesar dos poucos dias de trabalho, os agricultores, se não fossem explorados por seus senhores, teriam um ótimo padrão de vida para a época, pois eram capazes de criar excedente, festejar e subsistir. Os agricultores tinham que produzir mais e reduzir seu tempo livre justamente para enriquecer a classe dominante. A lógica de crescimento e a acumulação. Os tão iluminados revolucionários da Revolução Francesa criaram uma semana de 10 dias, com somente um dia off. John Locke defendia o trabalho infantil, Bentham o trabalho forçado, Fletcher de Salton defendia escravidão perpétua para quem não se submetesse ao trabalho subordinado. Enfim, a escassez artificial de tempo era o PEC dos liberais, combinada com o fim dos feriados e a criminalização do lazer. A falta de tempo livre como processo de acumulação primitiva e até a creche dos seus filhos e o fast food que você come a serviço da lógica de crescimento do capital são os temas do Vozes Livres dessa semana. Trabalha, vagabundo! Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que está assistindo Vozes Livres no 1.5 e agora eu estou ficando ainda mais acelerado. Você é um cara sem tempo graças ao capitalismo. Importante dizer, galera, eu, Guilherme Prado, pedindo para você uma curtida ou uma compartilhada, que o combate aos feriados e o tempo livre tem total conexão com o desenvolvimento do capitalismo e a ditadura do crescimento econômico. Vamos ligar os dois nesse episódio aqui hoje. Para o capitalismo ser imposto, além daquilo que a gente viu lá com as regras da caça, né, as leis de caça, teve que ter uma luta intensa para acabar com o lazer dos trabalhadores e obrigá-los a trabalhar de forma assalariada e subordinada. Várias formas de lazer foram proibidas e perseguidas, assim como autonomia e modos de subsistir também, né? Por exemplo, a caça, como a gente já falou por aqui. A utopia dos liberais, galera, foi simplesmente acabar com feriados e o tempo livre mesmo, porque assim a lógica de acumulação tinha uma grande alameda para se desenvolver. A economia de mercado também. Isso foi essencial, essas mudanças, para estabelecer a economia de mercado e de crescimento infinito que a gente tem até hoje, tá? Não foi nada fácil impor contra os trabalhadores essa lógica, tá? E a gente vai ver nas citações de agora em diante como que esse pensamento se deu para os pensadores do pensamento econômico, enquanto uma série de leis e imposições arbitrárias estavam e continuam sendo colocadas dentro da sociedade. Vamos começar por John Locke. Na sua biografia do autor Craston Maurice, ele afirma, e ele que é o pai do liberalismo, hein? Chegou a defender o trabalho infantil já aos 3 anos de idade. Abre aspas. As crianças dos trabalhadores são um fardo comum para a paróquia e geralmente são mantidas na ociosidade, de modo que seu trabalho também se perde para o público até os 12 ou 14 anos de idade. A conclusão que o Locke acabou tirando é que crianças pobres deveriam ser colocadas para trabalhar aos 3 anos de idade e, de preferência, com a barriga cheia de pão e água, suplementada no tempo frio por, abre aspas, um pouco de mingau e água morna. Daniel Defoe, esse também é bom, hein? Bom e pesado, escritor de Robinson Crusoe. Ele estava tão maravilhado com o progresso do capitalismo que ele decretou, abre aspas, crianças depois dos 4 ou 5 anos de idade poderiam ganhar sim seu próprio pão. Mas galera, claro, toda doutrina tem seus homens mais moderados. George Berkeley, famoso filósofo irlandês, era um pouco menos radical que Fletcher de Salton, citado no começo desse episódio. Ele preferia que a escravidão, para quem não quisesse se colocar num regime de trabalho assalariado, ela tinha que ser apenas temporária, até a pessoa aprender. Agora, peguem a citação desse teólogo presbiteriano e filósofo irlandês, Francis
Hutchison, abre aspas, se as pessoas não adquirirem o hábito da indústria, ou seja, o trabalho, o fácil acesso a todas as coisas necessárias à vida encorajam a preguiça. O melhor remédio é aumentar as demandas para todas as necessidades. A ociosidade deve ser punida por servidão temporária, ao menos. Vocês já viram algum filósofo liberal ou mesmo economista da classe dominante de algum país dizer que as pessoas trabalham já o bastante? A necessidade de combater o tempo livre e a ociosidade, ela também está muito combinada com a criação artificial de necessidades. Então, essa frase aqui desse brother, ela é muito premonitória. Mas vamos ao Foucault, que não é um filósofo do neoliberalismo ou do liberalismo, mas em seu livro, que é muito interessante, da História da Loucura, a gente vê como os encarceramentos generalizados não eram para cuidar dos doentes ou dos criminosos, mas todos esses loucos, entre aspas, eles tinham que contribuir para a riqueza da nação, o que depois a gente entender como crescimento econômico. Então, essa obra do Foucault mostra que, paralelamente, a exploração e o encarceramento foi usado para fazer as pessoas trabalhar pra caralho. Finalizando aqui com as nossas 3 citações balas de prata, Lionel Robbins, ele britânico também, um economista mais recente, ele fala que a necessidade de uma estrutura de lei e aparato de aplicação é uma parte essencial do conceito de uma sociedade livre. Ele está falando aqui que pouca lei trabalhista e pouco fortalecimento dos sindicatos só deixa a sociedade melhor. Mas the best for the last, o melhor para o final. Jeremy Bentham, um filósofo jurista e uma das referências do liberalismo, ele era a favor do que o laissez-faire realmente é. Ele é a favor de um Estado mínimo autoritário. Ele sabia que tinha uma resistência natural do trabalhador e do trabalho a ser explorado por outra pessoa. Então ele foi direto mesmo. A gente tem que criar casas de trabalho forçado. Em outras palavras, um sistema nacional de gestão do trabalho dos pobres. Seriam 250 casas que iam acabar comportando o trabalho de 500 mil de pobres e depois isso deveria dobrar. Mas vamos a essa belíssima citação. Que poder outro industrial pode ter sobre os seus operários, igual ao que o meu teria sobre os seus? Que outro patrão pode reduzir seus operários, se ociosos, a uma situação próxima à fome, sem deixá-los ir para outro lugar? Que outro patrão cujos operários jamais podem se embriagar, a menos que ele queira que o façam? E que, longe de poderem aumentar seus salários por meio da mobilização, são obrigados a aceitar qualquer ninharia que considerem ser de seu interesse. E como todo bom liberal, ele curtia ver criança ralando. Por que perder 10 anos entre os 4 e os 14 anos? Abre aspas. 10 preciosos anos em que nada é feito. Nada para a indústria. Nada para melhorar, moral ou intelectualmente. E galera, o suprassumo do liberalismo. Patrick Colquhoun. Pobreza é aquele estado e condição na sociedade que o indivíduo não dispõe de trabalho excedente ou estoque, ou em outra palavra, nenhuma propriedade ou meio de subsistência além do que é derivado do exercício constante da indústria nas diversas ocupações da vida. E aqui a gente vê o suprassumo. A pobreza é, portanto, um ingrediente extremamente necessário e indispensável na sociedade, sem o qual nações e comunidades não poderiam existir em um estado de civilização. Bom, galera, esse é o episódio aqui de hoje, né? Ver como pouco a pouco você foi ficando sem tempo até hoje achar que está ganhando tempo quando não está. A gente viu a escassez de tempo como uma acumulação primitiva em outros episódios da história. Por exemplo, a escravidão, né? Uma forma bem grosseira de eliminar o tempo livre ou a lógica de trabalho que não estava subordinada ao capitalismo. Isso que aconteceu majoritariamente nas Américas. À medida que o método de acumulação primitiva vai ficando mais refinado, a gente precisa menos da escravidão, né? E hoje a gente vê as coisas meio caminhando por si só. Bom, essas ideias do Bentham, dá para dizer que teve paralelos na Grande Fome da Irlanda. Na Grande Fome da Irlanda, as pessoas eram obrigadas a trabalhar nas workhouses para poder receber o mínimo para não morrer de fome. Então, essas workhouses eram um tipo de assistência social com trabalho forçado. Essa lógica muito louca de imposição de uma rotina e um ritmo de trabalho desenfreado foi só conseguida também por causa da difusão da indústria de escala com seus relógios. Os relógios só começaram a aparecer mesmo no século XIV, principalmente XV em diante.
E isso foi uma forma de impor a hora de comer, a hora de parar, a hora de trabalhar mais e até mais tarde as horas extras. A gente só foi ver queda substancial, mesmo e generalizada, uma grande conquista do movimento dos trabalhadores no pós-guerra, quando a galera começou pelo mundo inteiro conseguir conquistar a jornada de 8 horas de trabalho, galera. Mas muitos economistas, como Keynes, por exemplo, e outros, estavam apostando que o capitalismo conseguiria, nesse momento histórico, nos fazer trabalhar apenas 15 horas e ter tudo o que fosse necessário. Putz, que loucura, hein? Mas tem muita gente que, apesar de não ser tão otimista quanto Keynes, reafirma que o capitalismo está diminuindo as horas de trabalho. Mas será mesmo? Galera, quando você faz a análise formal, talvez você seja levado a pensar que sim. Na Our World in Data, um site muito interessante para pegar dados, você vê que tem muita gente que está chegando a essa conclusão. De 1870 para cá, existe uma queda generalizada nas horas de trabalho. Mas isso só faz sentido por causa do recorte. Tem muitos livros que mostram que, se a gente for ver a experiência humana, a gente ainda trabalha muito mais que qualquer outra sociedade, ainda que menos do que na ascensão da Revolução Industrial. E aí a gente chega em estudos da Organização Internacional do Trabalho, que comprovam exatamente o contrário do que esses números analisados formalmente. 1 em cada 5 trabalhadores em todo o mundo está trabalhando horas excessivas, galera. Veja só, diz que cerca de 22% da força de trabalho global, ou 614 milhões de trabalhadores, trabalham horas excessivas demais, e isso acaba com a sua saúde. Isso, ligando com outro estudo, mostra que jornadas de trabalho causaram 745 mil mortes por acidente vascular cerebral e doença cardíaca em 2016. Isso já foi um aumento de quase 30% em relação aos anos 2000, também em um estudo da OMS junto com a OIT. Eu acho que é muito questionável que as horas de trabalho estão diminuindo. Vocês não acham também? Além desses questionamentos, a gente pode pensar, será que as soluções que o capitalismo te traz, elas são realmente úteis para a gente ter mais tempo livre, ou elas são engrenagens de acumulação e de crescimento para nada? Crescimento ruim do ponto de vista do bem-estar social. Pensem numa lavanderia, por exemplo. Aliás, pensem antes de uma lavanderia enquanto comércio se consolidar. 3 pessoas moram juntas. Elas lavam as roupas, rotacionando entre elas a tarefa. Nenhuma atividade econômica estrito sensu é medida pelo PIB. Mas aí elas começam a trabalhar, a ficar cansadas. Ou talvez elas sejam japonesas, elas não têm tempo livre e muito menos espaço na sua casa para ter uma lavadora. Elas precisam de uma lavanderia. Elas pagam para que esse serviço seja feito por alguém. Essa lavanderia consome os recursos que elas ganharam com o trabalho. O PIB infla, mas as pessoas têm menos dinheiro e antes elas conseguiam lavar as roupas do mesmo jeito, só que agora elas movimentam uma atividade econômica formal. Mas mais do que correr em círculos, tem um jogo negativo nessa ideia. É só você pensar no cuidado, por exemplo. A sua inviabilidade de ter tempo livre para cuidar das pessoas queridas da sua vida, da sua família, ela gera crescimento econômico também. Pense nas creches. Claro que creches são necessárias, mas principalmente as creches privadas e a necessidade cada vez maior dos pais colocarem crianças em creches, ela vem da decorrência de que a gente tem que trabalhar mais e mais, e boa parte dos recursos são drenados por esse aparato econômico, digamos assim. Pensa também no cuidado com idosos. Nunca a gente precisou tanto de cuidadores. A gente tem cada vez menos espaço de tempo livre ou rede de amigos e até vizinhos que têm tempo livre para cuidar uns dos outros. Então, isso é um tipo de atividade econômica que só gera crescimento econômico ao custo de a gente ter cada vez menos tempo livre para cuidar de nós mesmos. A gente pode ver um grande exemplo também no fast food. Comida ruim, péssimos empregos, muita embalagem, comidas pressas e geralmente individualmente. Tudo porque não temos tempo também. E, galera, tem cada vez mais estudos falando de uma relação positiva entre queda de consumo e queda de horas de trabalho. Com uma vida mais acelerada, a gente precisa gastar mais, ativar o seu cartão de crédito, a gente sobrecarrega as mulheres, a gente tem menos lazer para fazer atividades de lazer que são menos intensivas em energia e recurso.
como correr na praia, como praticar esportes, cozinhar para os familiares, cozinhar sua própria comida, jogar dominó, jogar papo fora. Tudo isso são atividades que aumentam ao mesmo tempo que a jornada de trabalho diminui. E é possível, segundo esses estudos, que a atividade econômica até diminua e principalmente a destruição ambiental. Falamos de muita coisa hoje, mas eu sugiro que vocês vejam o episódio de Vozes Livres. Mais tempo livre vai aumentar nosso consumo? Ou o livro que está aí na tela, que foi base do episódio de hoje, Overworked American, o americano que trabalha demais, a inesperada queda do lazer nos Estados Unidos. Nesse momento você pode pensar em um monte de ideias, né? Que o teu tempo livre ou a tua renda gerada com o desenvolvimento do capitalismo foi drenada por cartões de crédito, por filas de supermercado ou por prestações. Isso é o que a Juliet Score aborda no livro, que boa parte do desenvolvimento do capitalismo e da renda da classe média foi simplesmente drenada por mais trabalho, seu cartão de crédito e aquela esperada na fila do Walmart. Bom, você deve ter pensado em muita coisa aí. Você já tinha pensado na falta de tempo como exploração, mas e como engrenagens do crescimento e da acumulação? Já tinha? Talvez sim, talvez não. Talvez tudo que eu tenha falado aqui hoje seja uma grande besteira para você. Mas isso não impede de você ser uma pessoa legal e botar esse dedo para trabalhar, curtindo, compartilhando este episódio, ainda que você tenha escutado ele na velocidade mais rápida possível, porque é um pobre coitado sem tempo. EcoSalve e até a próxima.